Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados, hoje nós vamos trazer uma palavra mostrando para você a vitória da graça sobre a nossa velha natureza. A vitória da graça de Deus em nós sobre a nossa velha natureza. Meus amados, é muito comum a gente ver crentes que pararam no seu crescimento espiritual. Veja bem, essa palavra não é só para crentes não, é para pessoas não crentes também. Você que não é crente está me ouvindo, isso serve para você também. Você está parado no seu crescimento espiritual, você ouve a Rádio Novas de Paz, você ouve o Evangelho, mas você não está crescendo, você não toma uma decisão de melhorar. Para os não crentes, a maior prova disso é que não tem a coragem de tomar a decisão e receber Jesus como seu Salvador. Está parado. Gosta do Evangelho, sente necessidade do Evangelho, sabe que precisa do Evangelho, declara que crê em Deus, mas não toma uma decisão de crescer espiritualmente, recebendo Jesus como seu Salvador. E muitos que estão na igreja, que se declaram crentes, aceitaram Jesus como seu Salvador, mas se acomodaram porque sofrem de uma espécie de paralisia espiritual, não cresce mais. Olha, eu conheço a história de um irmão, de dois irmãos, né? Dois irmãos que eles aceitaram Jesus na mesma época. Um saiu para outro país, fez uma obra missionária, uma igreja grande, uma igreja muito abençoada, ganhou muitas vidas para Jesus. E depois de alguns anos, aproximadamente 20 anos depois, esse irmão voltou para o Brasil e foi visitar esse outro irmão dele. Que tinha aceitado Jesus também com ele. Quando chegou lá, esse irmão estava lá sentado na porta de casa. Oi, irmão, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a tua vida espiritual? Está bem, graças a Deus. Ele estava na igreja. Mas era aquele irmão que ainda guardava mágoa, não o missionário. O que ficou. É aquele irmão que não galgou uma posição ministerial porque achava que não queria, não devia. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E aquele irmão ficou lá, irmãos, paralisado espiritualmente, que nem sequer uma função ele tinha na igreja, um trabalho, não fazia nada, não participava de um coral, não participava de um grupo de evangelismo, nada, parado, simplesmente era membro da igreja. Eu sou membro da igreja. Amados, quantos irmãos estão assim? Não sentem necessidade de crescer espiritualmente. Então, meus amados, olha, a salvação, amados, é algo que é necessário que Deus faça parte dele, porque ninguém pode ser salvo sozinho, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Em algumas ocasiões você vai encontrar Jesus dando exemplo de uma figueira brava. Ele passa por aquela figueira, olha para a figueira e quer cortar a figueira. E alguém pede a oportunidade, diz: olha, Senhor, vamos esperar mais um ano para ver se ela dá fruto. Se ela der fruto, a gente deixa, se não der fruto, corta. Então observe, meus amados, que Jesus, ele procura frutos em nós. Ele deu talentos aos homens. A parábola dos talentos, a gente vê Jesus falando dos talentos, né? Ele deu um talento a um, a outra ele deu 2, a outra ele deu 5, e depois ele cobrou o resultado. Veja que tem a nossa parte que nós precisamos fazer também. E hoje eu quero falar sobre a vitória da graça,
Mas eu quero que você entenda, você precisa entender que essa vitória da graça, Deus nos concede a sua graça. Mas é preciso que nós também nos aproximemos dele. Nos acheguemos a ele. Não é? Então eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 1. Diz assim, olha. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Olha, essa palavra é tremenda. Quando a gente fala pecado, quando a palavra de Deus fala pecado, muitas vezes as pessoas entendem pecado só como se prostituir. Entendem pecado só como roubar, matar, se embriagar, usar drogas. Eu vou ler novamente o texto. Olha o que eu digo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Ou seja, eu aceitei Jesus. Eu vou continuar pecando porque o apóstolo Paulo ele fala antes desse texto aqui da graça de Deus. E agora vem a pergunta, porque ele declara, não é? Lá no versículo 20, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde tem muito pecado, a graça de Deus se torna maior ainda. Aí a pergunta vem aqui agora, porque muita gente entende que a graça de Deus é motivo para continuar pecando. Não, eu vou pecar, porque eu sei que se eu pecar, Jesus perdoa. Aí o apóstolo Paulo agora, ele faz esse questionamento aqui. Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja abundante na nossa vida? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aqui, meus amados, está um grande segredo. Veja bem. Quando a Bíblia diz como viveremos ainda no pecado, o pecado não é só não se prostituir, não roubar, não matar, não usar drogas. Não é só isso não, só essas coisas não, essas coisas que são pecados, claro, pecados mais perceptíveis. Mas existem pecados que estão embutidos dentro de nós, irmãos. E que as pessoas vão convivendo com eles como se eles não existissem. Por exemplo, a falta de perdão, o desamor, o orgulho, a soberba. Tudo isso estão na velha natureza. A velha natureza, a natureza carnal. A natureza que ainda existe em você e quer te dominar. A natureza que quer te destruir, que habita dentro de você. Olha, eu quero te dizer que o teu pior inimigo não é Satanás, sabia? Você sabia que seu pior inimigo não é Satanás? É não, meu querido. É nada. O teu pior inimigo é a tua própria natureza, porque Satanás pode ser vencido por você. Você pode vencer Satanás. Jesus nos dá poder. Agora você que não quer aceitar Jesus, você que está aí, que ouve a Rádio Novas de Paz, não quer aceitar Jesus, você nunca vai vencer Satanás. Porque Jesus nos dá poder. Eis que vos dou poder para vencer todo o mal, para pisar escorpiões, serpentes e todas as forças do maligno. É assim que Jesus fala. Ele nos deu esse poder. Então, meus amados, se ele nos deu esse poder para vencer toda a força do maligno, sabe onde é que eu preciso vencer essa força do maligno? Primeiro em mim. Primeiro vencer essa força do maligno em mim mesmo. E quando eu venço essa força do maligno em mim mesmo,
Vai ficar mais fácil de ensinar aos outros. Vai ficar mais fácil de pregar o evangelho. Vai ficar mais fácil de ter uma vida mais equilibrada nesse mundo. E vencer os poderes do maligno não é só vencer a prostituição, vencer as drogas, vencer o furto, vencer a embriaguez. Não, nada disso. É vencer muito mais do que isso. É vencer a velha natureza que permanece escondidinha dentro de muitos crentes. É muito fácil botar um paletó, botar uma gravata, pegar uma Bíblia e sair bonitinho andando pelo meio da rua. É muito fácil você pegar aí seu vestidinho longo, pegar aí, não é, usar o cabelão grande, usar aquela pose de crente, se arrumar todo e dizer eu sou crente, às vezes até orgulhoso, passa por alguém e não fala porque é crente. Passa pelo irmão e porque não é da sua mesma igreja e não fala. Sangue de Jesus tem poder. Então a nossa velha natureza, irmãos, ela somente poderá ser vencida pela graça de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, irmãos, nós estamos mortos para o pecado. E mortos para o pecado significa morto para o orgulho, morto para a soberba, morto para as vaidades, morto para tudo aquilo que mexe com o nosso interior também. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você está perdoando? Seja sincero. Você perdoa as pessoas? Se você não perdoa, não tem novidade de vida. Infelizmente, olha, eu conheço pastores que guardam ódio no seu coração. Eu tive vergonha de um pastor. Estava eu e um grupo de pastores. Ele, quando viu a gente, se desviou e passou por longe para não falar com a gente. Vergonha eu tive. Meus amados, você está, de alguma forma, com rancor de alguém, ódio? Isso é sinal de que você não foi alcançado pela nova vida de Cristo, o novo nascimento, como Ele quer que você seja. Falta de perdão, ódio, desprezo por alguém, ressentimento, mágoas. Você não fala, não, eu não falo com fulano, eu não falo. Isso não é coisa de crente não, irmãos. Isso é coisa da velha natureza. Olha aqui, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ora, como é que eu posso ter fé que vou ressuscitar se eu não perdoo o meu irmão? Eu não tenho fé nem para tirar essa falta de perdão dentro de mim. Como é que eu vou ter fé para ressuscitar? Eu vou ter fé que vou ressuscitar. Veja que tudo tem ligação. A velha natureza está embutida dentro de você, querendo te dominar todo dia. E se você não consegue vencer essa sua velha natureza nesses tipos de pecados que eu estou falando aqui, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai pecar outros tipos de pecados também que poderão aparecer. Você poderá depois enveredar pelo caminho de drogas, de prostituição. Você poderá ir pelo caminho da soberba, ser orgulhoso e se afastar do evangelho. Por quê? Porque dentro de você tem sementes do mal que estão plantadas e não foram mortificadas ainda. Não foram mortificadas. Então, olha, o que é a graça de Deus? A graça de Deus, irmãos, é o poder que nos capacita a ter vitória sobre a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual, desejos impuros, vaidades,
mágoas, ressentimento, ódio, falta de perdão. Isso também é morte espiritual. Não é só prostituição, não é só matar, roubar, não. Tudo isso é morte espiritual. A graça de Deus, ela vem sobre nós. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. A graça de Deus, ela vem sobre nós como um poder sobrenatural de Deus, que nos faz mortificar tudo que não presta de dentro de nós. Ela nos assemelha a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, a gente vê aqui, olha, esse texto, porque Paulo, ele fala da sua salvação para os romanos, e ao mesmo tempo ele mostra como a graça de Deus age. Veja bem, veja bem. Ele diz aqui, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, a graça, ela traz a consciência da justificação. Tá certo? Aí ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Olha lá. Tivemos acesso pela fé a essa graça, a graça de Deus, que me faz eu sentir justificado, que me faz eu até me gloriar na minha salvação. Aleluia! Eu me glorio, irmãos, em ser filho de Deus. Eu me glorio em ter a coroa da vida. Eu me glorio em ter armaduras espirituais. Eu me glorio em ter a espada do Espírito. Eu me glorio. Aí, pastor, o senhor está muito arrogante. Eu estou me gloriando em coisas espirituais. Eu estou me gloriando em Deus, mas eu não me glorio só nisso, não. Eu também me glorio nas minhas tribulações. Aí ele diz assim, olha, e não somente isso. Eu não me glorio somente nisso, mas também me glorio nas minhas tribulações, nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Está vendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a vitória sobre a morte espiritual, irmãos, ela vem pela graça. Ela vem pela graça de Deus. Você se gloria nessas coisas e você passa agora até uma vida espiritual abundante, uma vida espiritual onde Deus te concede vitória sobre o pecado em 3 aspectos que eu quero te mostrar aqui. Veja bem, você já viu que você, pela graça, você consegue se gloriar nas tribulações, consegue se gloriar no sofrimento, consegue se gloriar nas acusações. O apóstolo Paulo disse, olha, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sei que todas as coisas estão sob o controle de Deus. E quanto mais eu me sinto humanamente fraco, mais eu dependo de Deus. E quando eu dependo de Deus, o poder de Deus se revela na minha vida. Aleluia! Mas eu quero te mostrar aqui que Deus nos concede vitória sobre o pecado em 3 aspectos. Lembre-se bem, pecado é todo tipo de pecado. Não é só droga, não é só prostituição, não é só vício, não. Pecado é falta de perdão, soberba, é essa manifestação desses sentimentos corrompidos de sua natureza pecaminosa. Tá certo? Deus nos concede vitória sobre o pecado de 3 maneiras que eu quero mostrar a você. Primeiro, Ele nos livra da culpa do pecado. Ele me dá a consciência tranquila. Eu não me sinto mais culpado pelo meu pecado. Ele me livra da culpa do pecado. Salmo 38, versículo 3. Olha a situação do homem. Aqui o salmista diz, não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz nos meus ossos por causa do meu pecado.
pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada, são demais para minhas forças. Mas o salmista também diz assim, olha, como é feliz aquele homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a minha maldade, a maldade do meu pecado. Aleluia, aleluia. Amados, primeira coisa que a graça promove é livrar você da culpa do pecado. Você não se sente mais culpado. A situação do homem é terrível. Não há coisa sã. Não há coisa sã, como diz a palavra de Deus. O livro de Isaías compara o homem a feridas, chagas podres. Mas a graça vem e te purifica, que você não sente mais a culpa do seu pecado. Então, o primeiro aspecto que Deus tira o pecado de você é tirando a culpa do seu pecado. Você não se sente mais culpado. E para você não se sentir mais culpado, você não quer se sujar. É mais ou menos assim, olha. Você quando está com a roupinha limpinha, branquinha, não é? Vamos, uma roupa branca. Você vai sentar numa cadeira que está assim ao ar livre, numa praça, uma cadeira. Será que você senta sem olhar para a cadeira? Você não quer se sujar, não quer sujar sua roupa, não é? Aí você não vai sentar, porque pode ter poeira, pode ter sujeira ali, vai sujar sua roupa. Então, quando Deus purifica a tua consciência, que deixa você limpo, Ele concede vitória a você da sua culpa. Você não se sente mais culpado. As pessoas que estão sem Deus lá no mundo, você que ainda não aceitou Jesus, você se sente culpado aí, não é? Meu Deus, realmente, eu olho para trás, eu vejo quanto pecado eu cometi. Eu sei que esse pecado um dia Deus vai requerer de mim. Um dia eu vou pagar o preço por esse pecado. É assim que o culpado se sente. Por quê? Porque a graça, irmãos, quando você está em paz com Deus, você se sente justificado. Ele livra você da culpa. A segunda maneira de Deus agir através da graça dele, dando poder a você para vencer sua natureza, sua velha natureza pecaminosa, é livrando você não só da culpa, mas também do poder do pecado. Livra você. O pecado tem poder ou não tem? Tem poder ou não tem? Tem! Quantos crentes que já chegaram para mim e disseram assim, pastor, eu falhei, pastor. Eu até tentei resistir, pastor, mas não consegui não, pastor, eu sou fraco. Eu pequei de novo, pastor. Ele livra você da culpa. Ele livra você do poder do pecado, você não vai se sentir mais culpado. Além de que você agora vai ter poder para vencer o pecado. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 6:14, porque o pecado não vai ter domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, você não vai mais ser dominado por esse pecado que tanto te perturba. Quando você for cheio da graça, quando você fizer como Paulo disse aqui, olha, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. Quando você buscar essa graça, quando você estiver se gloriando, não somente na salvação, não somente no fato de estar com Deus, não somente no fato de viver essa fé, mas se gloriando também nas tribulações. Glória a Deus por essa luta, eu sei que Deus está me tratando, eu só vou partir desse mundo quando Deus quiser. Não, eu não vou morrer não, porque Deus tem promessas ainda para cumprir na minha vida. Essa tribulação é difícil, mas eu estou passando por ela, porque eu sei que Deus está me tratando, estou me gloriando na minha tribulação, porque eu glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu vejo a fraqueza em mim, então eu reconheço que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você está entendendo? Aleluia! Aleluia! Dê glória a Deus!
Que coisa linda o plano de Deus na tua vida. Então ele te livra, primeiro, da culpa, segundo, do poder do pecado. Ele diz, olha, o pecado não terá domínio sobre vós. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Mas ele diz ainda, Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! Já pensou? Deus me dá poder sobre todo o poder do inimigo. Satanás não é teu inimigo não, irmão. Satanás é o inimigo vencido. O teu inimigo é esse eu miserável que está aí ainda dentro de você, que precisa ser vencido. Você precisa mortificar, matar a morte espiritual. Olha, eu vou chamar, é para chamar a sua atenção que eu estou falando isso. Você precisa matar a morte espiritual que ainda está dentro de você. Você precisa matar ela com a morte, com a vida de Cristo em você, com a graça de Deus. É a graça de Deus que te dá poder para isso. Vamos lá. Primeira coisa que Cristo faz pela sua graça é te dar vitória sobre a culpa. Você não se sente mais culpado. Segundo, é te dar poder sobre o pecado. Você vai ter poder, vai ter autoridade aí agora sobre o pecado. O pecado não vai te incomodar mais. E finalmente, ele vai te dar poder também, ou melhor, vai te livrar também das consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? Morte eterna. Quais são as consequências do pecado? Inferno. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 6:6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. As consequências do pecado são morte eterna, inferno. E Deus te livra disso também. Será que você quer o pecado na sua vida? Ou você quer a graça de Deus? O que é que você quer na sua vida, sinceramente? O pecado ou a graça de Deus? Eu concluo essa palavra, lembrando a você, trate a sua vida espiritual, pela fé se achegando mais a Deus, para que você possa alcançar graça. É o que a Bíblia diz. Quando você alcança a graça, você vai perceber a mudança na sua vida. A mudança na sua vida que começará a acontecer no interior. Você que não perdoava vai aprender a perdoar. A graça de Deus vai te dar poder para perdoar. Você que sentia ódio de uma pessoa não vai odiar mais, porque o ódio é pecado, não é de Deus. O ódio é a semente mais grave que pode te levar a pecados terríveis como o próprio homicídio, não é? Você vai ver que você não vai sentir mais desejos impuros. Desejos impuros. Não, a graça de Deus tira isso de você. Você vai sentir desejo pelas coisas de Deus. Você vai ver que a graça de Deus vai te fazer uma criatura completamente diferente, mais parecida com Cristo. Então, meu querido, minha querida, vamos vencer a velha natureza, nos enchendo da graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Se glorie nas suas fraquezas. Se glorie até mesmo nesse orgulho que existe em você, mas se glorie para vencê-lo, sabendo que se você vencer, você vai ser um instrumento de Deus. Se glorie nesses desejos impuros que existem em você, olhando para eles como uma fraqueza. Porque quando eles forem vencidos, você vai ver o poder de Deus aperfeiçoado na sua vida. E você será um instrumento grande para a glória de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Aprenda a vencer sua velha natureza com a graça de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.